Olá, vamos fazer o seguinte exercício. Eu tenho um carro. O que nós sabemos a respeito dele? Que ele tem 4 pneus, um volante, um motor, um câmbio, 2 retrovisores, enfim. Eu posso colocar nessa linha qualquer coisa que diz respeito a um carro. E o que eu sei para um, eu sei para qualquer outra quantidade. Por exemplo, se no estacionamento tiver 200 carros, quantos pneus eu vou ter? 800. 4 vezes 200. Volante, vou ter 200. É a proporção, é 1 para 1. Motor, 200. E assim sucessivamente. Nós sabemos então definir quantas partes temos no todo. Se eu tiver 1 milhão de carros, quantos pneus eu vou ter? 4 milhões. 4 vezes. Volante, 1 milhão. Motor, 1 milhão. E assim sucessivamente. O que vale para carro, vale para molécula. Eu consigo definir as partes da molécula. Por exemplo, eu tenho uma molécula de água. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? Olhando na fórmula, 2. Então, tenho 2 átomos de hidrogênio. Tenho um átomo de oxigênio. Tenho 3 átomos no total. E posso colocar outras coisas que eu quiser. Quantos prótons, quantos nêutrons, quantos elétrons. Desde que seja coerente para uma molécula de água. E se eu sei para uma, eu sei para qualquer outra quantidade. Se eu tiver 1 bilhão de moléculas de água, quantos átomos de H eu vou ter? 2 bilhões, o dobro. Oxigênio, 1 bilhão, a proporção é 1 para 1. Átomos no total, 3 bilhões. Só que para nós é mais interessante saber montar a proporção para 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é o mol. Então, se eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, átomos de H, o dobro, 12 vezes 10 a 23. Oxigênio, igual, 6 vezes 10 a 23, é 1 para 1. Átomos no total, o triplo, 18 vezes 10 a 23. Essa última linha eu posso escrever de outra maneira, porque esse número corresponde a 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio, 1 mol de átomos de oxigênio e 3 mols de átomos no total. Vale perceber que numericamente a proporção para uma molécula é para 1 mol. E o que interessa para a gente é essa proporção aqui. Vamos trabalhar com ela. Vamos pegar um exemplo? Se eu tenho 1 mol de gás carbônico, quantos mols de carbono eu tenho? Olha na fórmula. 1 mol de carbono. E de oxigênio? Eu tenho o dobro. 2 mols de oxigênio. E mols e átomos no total? 3 mols de átomos no total. E assim sucessivamente. Agora vamos aplicar essa situação. Eu tenho 2,5 mols de ácido fosfórico. Eu quero saber, item A, quantos mols de átomos de hidrogênio eu tenho. Vamos montar a proporção para o ácido. Se eu tenho 1 mol de moléculas de ácido fosfórico, quantos mols de hidrogênio eu tenho? Olhando na fórmula, 3 mols. 3 mols de átomos de hidrogênio. Como eu tenho 2,5 mols de moléculas, quantos mols de hidrogênio eu vou ter? É só seguir a proporção. Fazendo essa conta, isso vai dar 2,5 vezes 3, 7,5 mol de átomos de hidrogênio. Muito bem. Mais um caso, B.
quantos átomos de oxigênio? Perceba a diferença, hein? No A, eu quero quantos mols. No B, eu quero quantos átomos. Primeiro, vou montar a proporção em mol. Começa com ácido. Eu tenho 1 mol de moléculas de ácido fosfórico. Quantos mols de oxigênio eu tenho? Pela fórmula, 4 mols de átomos de oxigênio. Só que ele não quer mol de átomos, ele quer quantos átomos? Bom, então eu vou reescrever isso, preste atenção. O mol é o 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho 4 mols, eu tenho 4 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, cuidado, hein? Se ele pergunta quantos mols, você vai responder quantos mols. Se ele perguntar quantos átomos, aí você tem que trocar o mol por 6 vezes 10 a 23. Agora, trabalhar a proporção. Eu tenho 2,5 mols de ácido fosfórico. Quantos átomos, de oxigênio eu vou ter? Resolvendo essa conta, isso vai dar 2,5, multiplica em cruz, vezes 4, vezes 6, vezes 10 a 23. Isso vai dar 6 vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Legal. Vamos ver mais um. Calcule a quantidade de átomos de carbono, ele quer átomos e não mol, hein? A quantidade de átomos de carbono em 8,8 gramas de gás propano. E ele deu as massas atômicas. Primeiro, eu vou descobrir quantos mols de propano eu tenho nessa massa. Preciso da massa de referência, que é a massa molar, C3H8. Então, vai ficar carbono 12 vezes 3, 36, mais o hidrogênio pesa 1 vezes 8, isso vai dar 44U, que numericamente é igual à massa molar, 44 gramas por mol. Então, vamos achar primeiro o mol de propano. 1 mol de moléculas de propano vai pesar 44 gramas. É o que está escrito aqui. O mol pesa 44. Quantos mols eu tenho em 8,8 gramas? Resolvendo essa conta, isso vai dar, multiplica em cruz, 8,8 vezes 1. 44 multiplica o N, passa dividindo. Isso vai dar 0,2 mols de moléculas de propano. Só que ele quer saber quantos átomos tem nessa amostra. Então, vamos lá. 1 mol, começa com a proporção em mol, hein? De propano. Olha na fórmula, tem 3 mols de átomos de carbono. Só que ele não quer saber quantos mols de átomos, ele quer quantos átomos. Então, vou reescrever isso. 3 mols de carbono, 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Agora, vamos lá. Eu tenho 0,2 mols de propano. Mol de propano embaixo de mol de propano, hein? Em 0,2 mols de propano, quantos átomos de carbono eu tenho? Y. Faz essa conta. Isso vai dar 0,2, multiplica em cruz, vezes 3, vezes 6, vezes 10 a 23. Y vai ser igual a 3,6 vezes 10 a 23 átomos de carbono.